Olá, esse é o podcast da Rainha da Dieta Keto e hoje o tema abordado será como queimar gordura. Então diz para mim aí, quantas vezes você já tentou perder peso e não deu certo? Quantas tentativas falhas você já teve na perda de peso? Uma, duas, 100 vezes? Você já notou que com o passar dos anos, com a idade, a perda de peso ela começa a ficar mais difícil? E que o seu metabolismo fica mais lento, ou se você entrou no que a gente chama de estado platô, então vem comigo e presta atenção, porque eu vou mostrar para você uma abordagem diferente sobre a perda de peso e que vai mudar o caminho das suas tentativas frustradas. Então assista esse vídeo até o final, porque você merece um final feliz na luta contra a balança, ok? Bora lá e vamos começar. Então, para quem não me conhece, eu sou Márcia Hauptmann, sou nutricionista, sou especialista em dieta cetogênica, sou autora do livro A Rainha da Dieta Keto e já ajudei a mudar definitivamente a vida de inúmeras pessoas na briga contra a balança, através de uma alimentação saudável. Então, para a gente iniciar essa apresentação, eu gostaria de falar para vocês que as pessoas elas não perdem peso para se tornarem saudáveis. As pessoas primeiro precisam se tornar saudáveis para depois perderem peso. Mas aí então você deve estar se perguntando por quê, né? Então, porque o peso ele é um sintoma e não a causa. É sintoma de um corpo que não está saudável, ou seja, perder peso, na verdade, é algo não natural do corpo. O corpo não gosta de perder peso, porque é contra o seu propósito de sobrevivência, né? Então, a perda de peso é como a ponta de um iceberg. Na realidade, é algo que está mais relacionado com a parte hormonal e está linkada com o hormônio específico que está segurando o metabolismo. Então, nós vamos falar sobre o principal hormônio relacionado com a queima de gordura, que é a insulina. Muita gente já conhece a insulina, mas é bom lembrar que é um hormônio produzido no pâncreas, que ele é responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue e que é utilizado como fonte de energia para o nosso corpo, né? Então, muitas pessoas conhecem esse hormônio quando a gente fala em diabetes, né? Mas a insulina, ela tem uma outra grande função. E esse é o hormônio que deposita não só gordura no nosso corpo, principalmente na parte da barriga, mas também previne você de perder peso. E ele é chamado de hormônio de armazenamento de gordura. E é aqui que as pessoas muitas vezes não compreendem que na presença de um pouquinho de insulina, toda a queima de gordura ela é interrompida. Então, isso significa que se você tiver um problema com esse hormônio, você consumir meio copo de suco, comer meio pão, ou mesmo um pedaço de fruta, esse hormônio ele irá atrapalhar você a perder peso pelas próximas 48 horas. E geralmente, quando vemos aquela pessoa com gordura abdominal proeminente, com aquele aumento principalmente de gordura visceral, muito possivelmente aquela pessoa ela tem muita insulina, ou seja, quando o açúcar não é utilizado, a insulina ela promove seu estoque na forma de gordura corporal. Então, para fins de embasamento científico aí, o livro Medical Physiology do autor Gitton, ele diz o seguinte: todos os aspectos do metabolismo da gordura são bastante otimizados na ausência da insulina. Então, baseada nessa informação, nós precisamos criar um mecanismo para aprimorar essa ausência de insulina para perder peso. E nós podemos antever qual tipo de dieta ou alimento irá funcionar ou não. Então, se olharmos as dietas mais populares, temos exemplo aí da dieta do Dr. Atkins, a dieta paleo, a dieta cetogênica, e seguindo qualquer uma delas, você conseguiria diminuir a insulina e iria funcionar na perda de peso. Então, o que eu quero falar com isso é que a insulina é como se fosse um interruptor do cérebro, que ela determina se você irá queimar gordura ou produzir gordura. Mas aí você deve estar se perguntando, e o que que a gente pode fazer para baixar essa insulina, né? Então, a gente pode lançar mão de algumas estratégias aí. Vamos lá então, eu vou elencar algumas delas. A número um seria reduzir o consumo de carboidratos. Os alimentos low carb, por exemplo, geralmente eles têm uma ótima estratégia para baixar a insulina, porque quando a gente reduz os carboidratos da nossa alimentação, a gente corta o açúcar, que consequentemente vai reduzir os picos de insulina. Principalmente quando a gente reduz drasticamente aí os alimentos que possuem aquele carboidrato escondido na composição, que seria o pão, pastas, cereais, biscoitos, sucos, até o álcool, alguns tipos de frutas, de frutas, isso mesmo. E em número 2, eu iria falar sobre a combinação da proteína mais o açúcar.
A combinação da proteína e açúcar, eles aumentam drasticamente os níveis de insulina. O exemplo disso é quando a gente vai no restaurante, a gente pede lá uma massa com carne, um hambúrguer que vem acompanhado com pão, com a batata frita, um prato com um molho agridoce, um estrogonofe, ou até mesmo aquele refrigerante acompanhado com um pedaço de carne. Elencando outro item, seria o número 3 ali, carnes com baixo teor de gordura. Parece loucura da minha parte, mas as carnes mais gordas, elas são melhores do que as carnes mais magras, quando a gente fala em pico insulínico. A carne com pouca gordura, elas são gatilhos da insulina mais do que as carnes gordas. Então, se você escolher carne, dê preferência para aquelas que têm um percentual de gordura maior. Seria o contrafilé, fraldinha, costela, o cupim, a picanha, até mesmo a carne seca. Então, a carne gorda, ela tende a obstruir a insulina e a proteína magra, por exemplo, um protein powder, um whey protein, eles são insulinotrópicos, então eles podem ser gatilhos ali para o aumento da insulina. Elencando o próximo seria o número 4, o consumo de excesso de proteínas. Quando a gente consome quantidades excessivas de proteína, o nosso organismo converte essa proteína em glicose. A quantidade ideal de proteína aí, ela varia de indivíduo para indivíduo, mas ficaria em média em torno de 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso corporal. O próximo item muito importante seria o glutamato monossódico. Ele é um produto químico que muita gente já conhece, ele realça sabor, e você sabe o que esse produto faz aí com a insulina? Ele eleva a insulina em até 200%. Então, existem inúmeros alimentos que contêm o glutamato monossódico. O importante aqui é ler o rótulo com bastante atenção antes de você sair comprando seus alimentos. O número 6, eu iria falar sobre o estresse. Sabe aquela famosa barriguinha, aquele pneuzinho, conhecida como a gordura adrenal? Ela é ativada geralmente pelo cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse. Aí é que vale até uma observação importante. O cortisol, ele não aumenta a barriga diretamente. O cortisol, ele funciona através da insulina. Então, o estresse aumenta a insulina, o nível do cortisol aumentará e a sua produção consistente vai ocasionar resistência à insulina. Então, por isso, sempre ter uma boa noite de sono, praticar exercício e relaxar, que é importante. E por último e não menos importante, em sétimo lugar, eu falaria que fazer muitas refeições frequentes costuma dar pico insulínico. Então, por exemplo, se você come de 5 a 6 refeições ao dia, você vai aumentar os níveis de insulina, porque comer geralmente aumenta a produção de insulina no nosso corpo. Se você costuma beliscar de madrugada, fazer aqueles lanchinhos entre as refeições, você vai aumentar a insulina. Então, o ideal é se alimentar aí apenas 2 a 3 vezes ao dia, e se você conseguir ainda adicionar um jejum intermitente alguns dias da semana ou estender algumas horas sem se alimentar, o seu corpo vai se tornar um queimador de gordura. Então, seguindo essas dicas aí listadas, você poderá diminuir os níveis de insulina e reduzir peso. Aqui também é importante, eu acho, a gente falar um pouquinho sobre o que é a resistência insulínica, né? Então, quando a insulina ela se torna desequilibrada e começa a não funcionar de acordo, quando essa insulina ela estiver em excesso, o corpo ela vai começar a resistir. Então, irá, de certa forma, bloquear essa insulina no nosso corpo. Estudos até demonstram que pessoas com resistência à insulina, elas tendem a produzir de 5 a 7 vezes mais insulina do que pessoas normais. A resistência à insulina, ela pode levar o indivíduo a pré-diabetes e a diabetes. Então, se a gente faz um exame de sangue com pessoas com resistência à insulina, eles vão ter uma quantidade de glicose normal no sangue, mas terão níveis altos de insulina. Então, para saber se a pessoa é resistente à insulina, o ideal é até testar aí a insulina em jejum e não a glicose em jejum. E o indicado é fazer um teste de curva glicêmica, que também é conhecido como teste oral de tolerância à glicose, para saber se essa pessoa tem resistência à insulina. É importante lembrar que são testes completamente diferentes aí e que não deve confundir, tá? Então, os sintomas da resistência insulínica, eu vou elencar alguns também. A barriga proeminente, mesmo quando você faz lá dieta, exercício, tem aquela barriguinha, aquela pochetezinha. O estado platô, mesmo você comendo saudável, comendo pouco, não consegue emagrecer.
quando você come o carboidrato e se sente bem, diminui aquele estresse, melhora o seu humor, aí você tem aquele desejo por doce, carboidrato toda hora, então esse também é um outro sintoma. Aquele soninho depois da refeição, uma confusão mental, uma distração, o esquecimento, a perda do foco, especialmente quando fica sem se alimentar, é um grande indicativo. Então, a piora também da visão aí, ó, principalmente no final do dia. O exemplo clássico disso, de que a insulina afeta a visão, é na diabetes. O diabético não tratado, geralmente ele perde a visão aí e a cegueira é esperada. Então, isso porque os açúcares no sangue precisam estar normalizados, né? Outra item interessante a ser elencado aí é a clássica sensação de não se sentir satisfeita após a refeição. E você precisa de algo doce para se alimentar, então isso ocorre porque a célula estão resistentes à insulina e estão bloqueando o seu corpo a acessar a insulina. Então, com isso, você não consegue ter o combustível da sua célula. Outro item importante é quando você precisa acordar de madrugada e fazer xixi. Então, ocorre porque o seu corpo ele estoca carboidratos e ele vai reter água. E muitas vezes essa diurese ela ocorre de madrugada. Então, até a nível de curiosidade, aí, para cada 1 grama de carboidrato estocado, você vai estocar em média mais 3 gramas de água. Outro item é importante falar em relação àquela barriga inchada no decorrer do dia. Se você acorda de manhã com aquela barriga chapadinha, diminuída, aí ao longo do dia você vai percebendo que você está inchando, ou mesmo você acaba de comer e já vê que a barriga inchou, isso também pode ser indicativo de resistência à insulina, tá? Então, falando sobre tudo isso, é importante a gente ressaltar também os perigos causados pela resistência à insulina a longo prazo. A gente chama, eh, quando a gente consegue elencar as doenças, aí a gente chama ela de síndrome metabólica, tá? Então, são elas as doenças do coração, a diabetes, a gordura no fígado. A gordura no fígado, até é bom falar que, especialmente aquelas pessoas que não bebem, tem essa gordura no fígado aí, ela pode ser proveniente da resistência insulínica. A pressão alta, a gente até anota na prática aí que quando equilibramos a insulina em pacientes, a pressão arterial ela começa a diminuir também. O colesterol alto, isso acontece porque a insulina ela converte o açúcar em colesterol e triglicerídeos. O AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele está conectado com altos níveis de insulina, como também a demência, o Alzheimer e a formação de placas de amiloides também estão associados com excesso de insulina. Então, como você pode ver, a insulina ela é um denominador comum de muitos problemas de saúde, que vai muito além da gordura abdominal. Então, em resumo, o que eu quero dizer aí com toda essa explicação? É que essa estratégia para queimar gordura será a seguinte: ao invés de a gente tratar a doença ou tratarmos a perda de peso, a gente vai tornar o seu corpo saudável, só então partir para a perda de peso. A gente quer obter um sistema de insulina saudável, de hormônios saudáveis. Aí então você vai conseguir, consequentemente, perder peso, tá? O que eu queria propor aqui para você é o seguinte: que tal iniciar reduzindo o carboidrato, mudar os hábitos alimentares, aceitarem gratuitamente um desafio de 30 dias da dieta cetogênica. Aproveita essa tela, tira aí uma foto, faz um print desse slide aqui e tenta fazer os 30 dias de dieta cetogênica e me conta depois. E claro, se você quiser se aprofundar, saber mais sobre dieta cetogênica, vou deixar abaixo o link do livro da Rainha da Dieta Keto. Lá você pode saber tudo sobre a dieta cetogênica, ter um cardápio completo, uma lista de compras dos produtos permitidos, para você poder seguir uma dieta cetogênica aí bacana. Você também pode nos seguir nas redes sociais, aprender receitas, dicas exclusivas e melhor de tudo, é tudo gratuito, viu? No Facebook e no Instagram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado as informações aí e fiquem ligados para o próximo podcast, ok? Um abração a todos.